TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa, aquele que vocês todos esperam a semana inteira, porque sempre tem uma coisa nova a aprender, uma coisa nova e buscar, uma coisa nova a se discutir. Palavras sempre eternas, mas que em nosso coração sempre estão fazendo questionamentos. Quero agradecer aqui a presença de quem vai nos orientar nesse estudo de hoje, Diácono José Carlos, a quem agradeço. Bom estarmos juntos. Assim seja, sempre, né, Diácono? Agradecer a presença do Padre Carlos Henrique Botura. Olá, tudo bem? Que outro dia eu falei só Padre Carlos e falei Padre Carlos Henrique. Quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. É um nome composto, né, Padre? Geralmente a gente acha o Carlos mais fácil e acaba e é mais esquecendo. curto, né? Tanto que eu assino só Carlos Botura, exatamente do que Henrique é grande. O Henrique é grande, deu preguiça. Dá preguiça. Então, aqui com vocês, nós estamos fazendo este ano, que se repitam por muitos outros, um estudo maravilhoso de grandes personagens. Iniciamos há pouco tempo, né, o livro de Samuel. Vamos hoje ao capítulo 4 de Samuel. Muitas coisas boas para a gente entender. E quem não teve oportunidade de pegar o primeiro programa que iniciou o Samuel, eu vou pedir, Diácono, você poderia fazer uma pequena introdução? Quem foi Samuel? Um pouquinho da história de Samuel? Como é que ele surge todo para ilustrar esse grande livro? Por que é que o seu nome se perpetuou na história do livro sagrado? É um grande homem de Deus. Ele é considerado o último, não é, dos juízes e também o primeiro grande profeta. Então é juiz e ao mesmo tempo profeta. Né? E ele faz todo, orientado por Deus, né? Guiado por Deus, ele faz o trabalho da transição do tribalismo, né? Que é o período dos juízes, para a monarquia. Ele vai ungir os dois primeiros reis, né? Saul e o rei Davi. Ele vai fazer a unção de ambos, claro, a pedido de Deus. Deus mostra esse, né? Deus mostra para ele. Então, Samuel é fruto de um milagre. A mãezinha dele, Dona Ana, ela era estéril. E um belo dia ela foi no templo, né? Implorou a Deus e ela teve a graça de conceber já em idade avançada, né? Ela conseguiu esse milagre, porque era um opróbrio para a mulher ela não gerar filhos, né? Ela ser estéril. E ela então ofereceu o neném, Samuel, promessa, né? Ofereceu ao templo, né? Ela fez uma promessa, um voto de que ele seria de Deus e literalmente ela doou o filho para Deus, que se tornou esse grande homem. Então, no último programa, lá no capítulo 3, nós vimos então a vocação, o chamado. Ele era guiado, orientado pelo sacerdote Eli, que também foi um grande homem de Deus, teve problemas familiares, como todos nós temos, né, problemas familiares. Ele teve problemas familiares e Samuel se torna assim esse que vai dar alegria para ele, né, orientando dele. E aí no último programa nós tivemos o chamado dele, que Deus o chama por 4 vezes, Samuel, Samuel, né? Aí ele pensa que é Eli que está o chamando, né? Ele chega lá e fala 1, 2, 3 vezes com Eli, e Eli então faz o discernimento, aí entra o papel do diretor espiritual, né, Padre Carlos? O discernimento, e ele fala, é Deus que está falando contigo. Da próxima vez eu chamar, você diga, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E dito, né, assim acontece, e realmente era Deus, e aí mostra que ele cresceu e que terminou o último programa dizendo que ele já julgava, então era conhecido, né, em todo o Israel. E hoje
nós já entramos numa outra fase em que, até ali o capítulo 7º, protagonista vai ser o próprio Yahvé, cuja presença se encontrava na arca, né? E é uma batalha, né? Como é que transcorre a história? Os filisteus, eles entram em guerra com os israelitas, e os israelitas são vencidos pelos filisteus, e eles vão questionar, mas como é que pode? Será que Yahvé nos abandonou? Será que o Senhor nos abandonou? Aí então eles sentem no coração, podemos dizer assim, de trazer lá do templo, em Silo, onde estava a arca, trazer a arca para o acampamento, né, para o campo de batalha. Isso que nós vamos ler agora. Então, início do capítulo 4. E é isso que nós vamos ver. Isso, muito bem. Então, quem está com sua Bíblia pode ir acompanhando, capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Samuel dirigia-se para todo Israel. Ora, Israel saiu ao encontro dos filisteus para o combate. Acamparam perto de Ebenezer, enquanto os filisteus estavam acampados em Efeque. Os filisteus colocaram-se em linha de batalha contra Israel, e no terrível combate Israel foi vencido pelos filisteus, que mataram, por ocasião desta batalha em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento, e os anciãos de Israel disseram: por que Yahvé hoje permitiu que fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Yahvé, que venha para o meio de nós e nos salve da mão dos nossos inimigos. O povo mandou homens a Silo, e de lá trouxeram a arca da aliança de Yahvé dos exércitos, entronizado entre os querubins. Lá se encontravam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Yahvé chegou ao acampamento, todo Israel lançou um forte brado, a ponto de tremer a terra. Os filisteus ouviram o barulho do brado e disseram: que significa esse forte brado no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca de Yahvé tinha chegado ao acampamento. Então os filisteus se encheram de medo, porque diziam: Deus veio ao acampamento. E diziam: ai de nós, porque tal coisa nunca aconteceu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Foi ele que afligiu o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Sede fortes, filisteus, e agi como homens, para que não vos torneis seus escravos, como eles foram vossos escravos. Agi como homens e lutai. Os filisteus lutaram. Israel foi vencido, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos 30.000 homens a pé do lado de Israel. A arca da aliança foi tomada, e foram mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Que triste. Padre Carlos, isso talvez seja assim, para nos dar um certo alento hoje, depois de tantos 1000 anos, um certo conforto, porque às vezes há lutas em que parecem inglórias, em que a gente sai derrotado, perdido, triste, acabado, e talvez a gente tenha que entender um pouco mais as vontades de Deus e seus desígnios, né? Olha, esse relato, né, a gente vai recordar mais alguma coisa. No capítulo 2º, foi falado que os filhos de Eli não tinham a mesma conduta do pai, eram venais, não julgavam de acordo com a justiça. E através de Samuel foi falado então a Elias que haveria um castigo bastante grande. Então essa derrota aqui, depois a gente vai continuar o relato, né, que vai complementar ainda, através desses fatos aqui, Deus está cumprindo aquela ameaça ou a sentença, né,
de castigo contra Elias mesmo, que não tinha sabido educar bem os filhos, assim como os próprios filhos, tá? A gente vai ver mais para frente um pouco. E nós temos, a partir desse trecho que nós lemos aqui, e vai se estender isso até no segundo livro de Samuel ainda, que a Arca da Aliança, onde, né, estavam as tábuas da lei, não é? E que aqui agora cai em poder dos filisteus, ela é uma protagonista também. O que é a Arca da Aliança? Para o povo de Israel naquele momento, e depois vai se estender isso por muito tempo, a arca simbolizava a aliança, propriamente dito, né? Mas também era considerado a própria presença de Deus que acompanhava o povo. Então, essa Arca da Aliança, ela vai ser o quê? Né? Ela vai ser, agora, nesse momento, um instrumento de Deus para cumprir os seus desígnios. E ao mesmo tempo, né, a gente vai ver que essa presença de Deus tanto se vira contra Israel por um momento, mais uma vez a questão, além de Elias e seus filhos, mais uma questão de idolatria, novamente do povo, assim como contra os próprios filisteus que a tomam nesse momento, né, como se fosse um refém, digamos assim, né? Como se fosse um despojo de guerra. E o relato vai continuar de maneira muito importante. Então, a gente está vendo aqui, outra vez, um momento em que o Senhor está drasticamente, né, colocando os pingos nos is, digamos assim, contra os males que vêm acontecendo para Eli, para seus filhos e para o próprio povo, né? Então, aqui a gente vai vendo, isso é uma pedagogia, né, principalmente do Antigo Testamento, em que repetidamente vai acontecendo. A gente viu nos Juízes, né, cada juiz que aparecia, porque eles eram açoitados, fustigados pelos inimigos. Por quê? Porque tinham, né, faltado com a aliança. E isso vai ao longo do Antigo Testamento inteiro. São, né? as punições de Deus, apesar de seu amor, para ensinar seu povo, né? Para corrigir e ensinar. Então, aqui o que está acontecendo é isso. Então, nesse capítulo apenas que nós começamos agora, né, 4 de 1 Samuel, 12 vezes é mencionada a Arca da Aliança. Então, ali está o foco de atenção, né? E como eu falei, é um instrumento da presença de Deus e também dos seus desígnios para aquele momento, tá? Então, o que a gente tem que colocar? Eu diria que para nós hoje, muitas vezes, a gente como padre, né, as pessoas vêm falar conosco, mas está dando tudo errado, né, um monte de situações diferentes que cada um de nós passa. E a pergunta, né, as pessoas ficam perguntando, mas por que acontece isso? E a gente sempre coloca o quê? A pergunta nossa diante das dificuldades, como você comenta, não é por quê, mas é para quê. O porquê talvez a gente nunca possa responder. Mas o que Deus quer com isso? Qual é o meu aprendizado, digamos assim, a minha resposta de fé diante das dificuldades que acontecem. O que o Senhor sempre espera é o quê? Seja no bem ou seja no mal, que a nossa resposta seja sempre de acordo com Jesus, ou seja, né, buscar o bem maior. E aqui a gente vê nesse versículo 5, esse brado, né, que quando chega a Arca da Aliança, diz que todo Israel dá aquele brado. E aqui, minhas notas de comentário, diz que fazia parte do ritual da aliança esse brado, quer dizer que não foi nada assim de ostensivo, nada de bizarro, nada de estranho, mas fazia parte do ritual todo esse brado. E foi até bom porque os inimigos lá observaram, e mais uma razão para dizer, esse negócio aí é meio diferente, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora, a nossa arca, a arca dos judeus, a arca de Deus, em mãos de um povo que não a reconhece como seu Deus, né? Esse brado tem muito a ver com a Guerra Santa, né? E, inclusive, entre os muçulmanos tem, que eles chamam de alarido. Quando a gente fala alarido, é o grito de guerra do muçulmano. E esse é o grito de guerra do povo de Deus, o grito de guerra de Israel, que está previsto lá no Pentateuco, foi ensinado lá no Pentateuco, salvo engano, no livro dos Números, né?
Também Josué. E Josué. Então esse grito ele faz parte, né? E Deus está presente, para mostrar que Deus está presente, Deus estava ali, né? E a grande surpresa é essa, por que eles... o placar vai mostrar 2-0 para os filisteus, porque eles venceram a primeira, aí vamos chamar Deus para entrar na guerra. Venceram a segunda. E pior ainda, capturaram a arca de Deus, a presença de Deus foi tomada dos israelitas, e Deus vai para o meio deles. Então, qual o propósito? Agora a pergunta é essa: qual o propósito de Deus? Que mistério há por trás disso, né? Deixar que o povo dele perca, claro, o padre já explicou, tem a função do castigo pedagógico, né? Mas Deus se permite ser profanado pelos filisteus, né? Por um povo pagão. O que vem depois disso, né? Qual que é a finalidade? O que Deus está querendo com isso? É o que nós vamos continuar vendo agora. Então, você falou uma palavra que chamou atenção, alarido. Quando a gente era criança, a gente ficava assim, brigando, né? E às vezes a mamãe chegava assim, que alarido é esse? O que está acontecendo aí no meio de vocês? E eu nunca mais tinha ouvido esse alarido. Olha só, alarido? É um burburinho, uma coisa assim que, no caso do seu caso, né? é uma gritaria. Porque os muçulmanos, eles gritam Allah Akbar. E todos eles, né, gritam, assim como o povo de Deus também no Antigo Testamento. E aí, por causa do Allah Akbar, vem o termo alarido. Tem a ver com Allah. Muito bem. Porque os muçulmanos estiveram presentes muito tempo na Península Ibérica, não é? E influenciaram bastante o nosso idioma em muitos termos, né? Esse é um deles, né? Outra coisa que eu acho importante a gente refletir a respeito dessa questão, né? Perdemos uma batalha, vamos pegar a arca porque Deus vai combater conosco, e não acontece isso, né? 2-0. Acontece pior, 30 mil morreram dos soldados. O que nós temos aí também é que Deus não se deixa instrumentalizar. Então, muitas vezes, nós temos essa tendência, eu diria, bastante forte no povo brasileiro, como em muitos povos, é achar assim, eu estou com a medalhinha milagrosa, então está tudo bem. O monopólio. Querer dominar a Deus em vez de se deixar dominar por Ele. Então, a tal coisa que sempre chega nos grupos de WhatsApp, eu vou combatendo isso constantemente, essa oração é forte para não sei o que lá eu. Então, veja bem, né? Ou então, eu vou, na hora que eu preciso, acendo a vela. Então, veja bem, claro que a gente pode pedir a Deus na oração, mas é uma súplica. Não que Deus tenha que obedecer a gente, muito pelo contrário. Exatamente. Então, esse fato aqui, né? Vamos pegar a arca porque Deus vai vencer a batalha. Não era o que Deus queria naquele momento, não, né? Ele queria uma conversão. Exatamente. Só, assim, ilustrando um pouquinho, né? É a chamada teurgia, né? Colocar Deus a nosso serviço, como se Ele fosse nosso servo. E não o contrário. É um grande perigo e é algo muito presente na religiosidade hoje dos cristãos, sejam católicos ou evangélicos, e de todas, né? Colocar Deus a nosso serviço, como diz o padre, instrumentalizar. Isso em teologia se chama teurgia, né? Que é colocar Deus a serviço. A urgência minha a serviço de Deus. É urge de trabalho, né? Colocar Deus a nosso trabalho, como nosso servidor. E a respeito da gritaria, né? Se vocês quiserem ver Josué, capítulo 6, versículos 15 a 16, juntamente com as trombetas, tanto a trombeta, instrumento, quanto a gritaria, como você notou aí da nota de rodapé, tinham várias funções, tanto uma função que já foi colocado aqui de guerra, como uma função litúrgica também, por isso que fala de ritual. Claro que na prática, um grito de liturgia, de aclamação a Deus, né? Ou um grito de guerra seriam diferentes, não seria igualzinho. Mas os dois, né, têm uma função aí dupla, né, que está colocado aí nesse momento. Então, na hora que chega a arca, vamos vencer, né? O brado é de guerra, na confiança da vitória. No primeiro momento, os filisteus temem, mas depois vamos ter coragem nós, né? E acabam vencendo, porque aí Deus não veio intervir nesse sentido, veio intervir em outro sentido.
Muito bem. Vamos então seguindo ao versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, vindo das fileiras, e chegou a Silo no mesmo dia, as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli estava sentado na sua cadeira à beira do caminho que ele vigiava, porque o seu coração tremia pela arca de Deus. O homem veio trazer a notícia à cidade, e toda a cidade encheu-se de clamor. Eli ouviu o clamor e perguntou: o que significa esse grande ruído? O homem se apressou e veio dar a notícia a Eli. Estava Eli com 98 anos, tinha os olhos parados e não podia mais ver. O homem disse a Eli: estou chegando das linhas, fugi das fileiras hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus e foi grande derrota para o povo. Os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. A menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, contra uma parte da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque o homem era já velho e pesado. Ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Veja que Eli também é colocado como juiz, né? Ele havia julgado Israel durante 40 anos. E que triste essa morte, meu Deus do céu, dele cair, bater e fraturar a coluna e morrer. A gente nunca sabe os desígnios de Deus, né? Tirou, então, a grande tristeza desse homem que acompanhou. Ele via nessa arca realmente, não o sentido, mas ele via a presença de Deus ali, né? E para ele foi uma tristeza muito grande ver que é como se Deus tivesse sido arrebatado deles, né? E agora, que faremos sem Deus? Triste essa realidade. Ele era o Eli e o Samuel, né? De criança, os capítulos anteriores nos falam que Samuel até dormia, né? Onde estava essa arca, né? Eli era o guardião, então aí a preocupação dele continua sendo de guardião, né? Da arca da aliança. E a gente recorda outra vez, né? A morte dos filhos e a morte de Eli, descrita agora, ela já estava, então, nos desígnios de Deus lá no capítulo 2. Então, está cumprindo, né? Através da arca, está se cumprindo aquilo que o Senhor havia anunciado. E é bonito aí, é bonito assim, né? Esses termos, porque descreve para nós o Eli já cego, né? Já sem capacidade de enxergar. A gente fica até perguntando, mas como é que ele vigiava a estrada? Ele vigiava a estrada só pelo ouvido, né? Ficava na porta ali da sua tenda, né? Ao lado da estrada, assuntando, né? Com os ouvidos, e a primeira coisa que ele vai notar é exatamente que o povo da vila começa também a manifestar, né, o zum, zum, zum do que está acontecendo quando chega esse mensageiro aí. Muito bem, vamos em frente. Versículo 19. Ora, sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e se aproximava o momento do parto. Ao ouvir a notícia de que a arca da aliança fora tomada, e de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque lhes sobrevieram as dores. Como estivesse morrendo, as que estavam com ela disseram-lhe: não temas, porque tivestes um filho. Ela, porém, nem respondeu, nem fez caso disso. Ela deu ao filho o nome de Icabode, dizendo: foi exilada a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca da aliança ter sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse ainda: foi exilada a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Interessante, né? Porque a nora, ela parece que tinha um temor de Deus, embora o marido, Finéias, e o genro dela, o Hofni, não fosse lá farinha de fazer hóstia, mas ela parece que sentiu muito essa dor da ausência da arca, né? E aí ela faz alusão a isso, colocando o nome no menino de Icabode, né? Que significa sem glória. A glória de Deus foi exilada. Perdemos a glória de Deus. A nossa glória está simbolizada na arca. Simbolizada, né? A glória de Deus, a presença de Deus ali, né? A presença real na arca, ela sente muito isso, ela
E aí ela coloca o nome de Icabode, né, aludindo de que a glória de Deus não está, a presença de Deus não está Não mais estava ali. mais entre eles. Então, são mistérios de Deus, né? Era preciso dar a esse povo a percepção do que seria a perda de Deus simbolizada naquela arca, presente naquela arca. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso depois de nosso pequeno intervalo. Já voltamos. Muito bem, voltamos. Nós estávamos falando de toda essa tragédia que foi a morte de Eli, né? De forma acidental, mas já bem velho, acabado. E o que a nora vai expressar quando vê aquela morte toda, por saber da perda da arca. Ela vai expressar aqui um sentimento bem... que é a voz de todos. Uhum. Foi exilada a glória de Israel. Ela nem sequer sentiu a alegria do filho que acabou de nascer, o filho que ela acabou de dar à luz, porque a perda do grande Deus que guiava aquele povo foi imensamente grande para ela, né, padre? Isso. O que está acontecendo aqui nessa cena, a gente já tem discorrido, né? Veja que a partir do versículo 12, quando chega o mensageiro, aí ele é descrito com roupas rasgadas e com terra em cima da cabeça. Claro que a primeira coisa que vai pensar, bom, isso aconteceu porque ele estava na batalha, né? E saiu correndo para fugir, etc. Mas não é só isso. É expressão de desespero dele, é uma expressão de luto já, porque rasgar as roupas e jogar cinzas sobre a cabeça e também sentar-se, né, sobre cinzas são expressões de luto. Tá. Aqui no caso é um luto nacional, digamos assim, né, que está acontecendo, mas também quando era pessoas mortas, como já tinha acontecido a morte dos 2 filhos, né, na batalha, e vai acontecer ali naquele momento a de Elias, como já falamos. E aqui essa expressão toda da nora, né, em colocar esse nome e falar, né, a glória de Israel foi exilada, é outro motivo de luto, né? Então nós temos aqui um relato realmente de uma tragédia, inclusive na hora que fala, né, da perda da batalha, esses 30 mil homens que haviam morrido, coloca ali o adjetivo na nossa tradução de uma tremenda derrota, né? Não foi uma derrota qualquer, além da derrota militar, ainda essa questão toda da Arca da Aliança. É interessante a gente notar também, quando foi falado da introdução deste livro, faz parte da história deuteronomista, que começa lá no livro de Juízes, vai até o final dos livros dos reis, não é? E, mais uma vez, não é? Essa escola, essa tradição deuteronomista, como acontece nos livros em geral da Bíblia, né, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, recolhe tradições, memórias, relatos de várias épocas diferentes. Aqui recolhe, então, desde o próprio tempo dos juízes, né, as memórias daquele período, como também vai até o pós-exílio, o que vai recolhendo aí para depois ser colocado totalmente na composição atual do livro. Então, esse relato é muito semelhante ao do profeta Ezequiel no capítulo 10, quando está para acontecer o exílio, ele vai ocorrer, que está lá outra vez a tenda, né, de Deus, a tenda da arca, e Ezequiel, que era muito vidente, né, está dentro já da apocalíptica, ele tem uma visão, né, que dessa tenda onde está então a arca novamente, né, a glória de Deus, que era simbolizada por uma nuvem, muitas vezes luminosa, ela se ergue e se retira, vai embora. E depois, logo em seguida, acontece o exílio. Então, aqui, essa tradição também parece fazer menção a essa outra situação, que aqui, no caso, está no futuro, mas para quem estava escrevendo o livro já devia ter acontecido. Então, outra vez, é um momento de desgraça nacional muito forte, né? E outra vez, sempre ao redor da questão da fidelidade ou infidelidade à aliança.
Então é um texto muito marcante de dor, né? Muita dor. É interessante a gente avaliar essa perda, porque a gente tem acompanhado toda essa história ao longo desses 40 anos no deserto, ao longo de ter tomado posse da terra prometida. Eles, em momento algum, se afastaram da aliança, da Arca da Aliança, né? Sempre com aquela presença de Deus constante ali entre eles, que os dava força, lhes dava certeza de que tudo poderia ser glória, porque Deus estava com eles. E agora, efetivamente, é como se eles tivessem perdido Deus. E era importante, eu acho que até uma forma de aprendizado, é pedagógico realmente isso, para que eles sintam o que é não ter Deus entre eles. O povo não tinha ainda esse conhecimento. Veja bem que as coisas sempre são variáveis, né, dentro dessa história toda, porque antes, ou no início da travessia do deserto, quando exatamente Moisés sobe o monte, o que eles fazem lá embaixo? O bezerro de ouro. Então, a questão é que eles não perdem Deus, eles perdem a arca, o sinal. O sinal. O símbolo, né? Deus está atuando, a gente vai ver agora, né? Daqui para frente, Deus continua atuando em favor de Israel, apesar de tudo. Tá. Mas como já falamos antes, né? Tem sempre uma pedagogia aí de tentativa de um ensinamento a mais. De voltar à fidelidade, né? Então fica assim muito claro para nós a infidelidade do povo. O povo era infiel. Mas nós vamos ver na sequência que Deus ele sempre permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Como diz o Papa Francisco, Deus não nos abandona nunca, Ele não abandonou. Né? E ele tinha todo esse propósito pedagógico, mas também esse propósito libertador. Por quê? Porque quem vai fazer a guerra não é o povo. Quem vai lutar contra os filisteus aqui é o próprio Deus. Já é sempre que continua atuando. Bom, vamos entrar, dar spoiler, não. Não vamos dar spoiler. Pequeno spoiler. Mas então vamos entrar no capítulo 5º. Eu vou ler, como o capítulo 5º é pequeno, mas é um trechozinho longo, para não causar cansaço nem enfadonho em vocês, eu vou ler apenas até o versículo 5º. Assim que os filisteus se apossaram da Arca da Aliança, levaram-na de Abenezer a Azoto. Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom e a depositaram ao lado de Dagom. Quando os azotitas se levantaram na manhã do dia seguinte, eis que Dagom estava caído para a frente por terra, diante da arca de Yahvé. Tomaram Dagom e o puseram novamente no seu lugar. Mas quando se levantaram muito cedo na manhã seguinte, eis que Dagom estava caído para a frente por terra, diante da arca de Yahvé. A cabeça de Dagom e as 2 mãos cortadas jaziam à entrada. Somente Dagom permanecia no seu lugar. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não pisam no limiar de Dagom em Azoto até o dia de hoje. Deus fazendo das suas maravilhas, né? Através do Deus, porque esse Dagom é um Deus que eles adoravam, e vão colocar, olha que coisa mais estranha, vão colocar um Deus adorado por eles ao lado do Deus verdadeiro, a Arca da Aliança. Lembrando o Salmo 115, né, que fala dos ídolos, que eles têm pés e não andam, têm olhos e não veem, têm boca e não falam, né? Então mostra que Yahvé é o Deus único, Deus verdadeiro. Então, Deus começa essa obra, ele sendo protagonista dessa guerra, ele já começa mostrando que Dagom não está com nada, né? E que ele é o Deus verdadeiro. Então, começa podemos dizer, nesse plano espiritual, né? Ele demonstrando quem é realmente o Deus poderoso, Deus com D maiúsculo, e não Deus
com D minúsculo, apesar que naquele tempo havia o chamado enoteísmo. O que é isso, né? É assim, os próprios hebreus, eles acreditavam que Yahvé é o maior de todos os deuses, ele é maior que os deuses todos, mas que existiam uns deusezinhos aí de segunda categoria, tipo o Dagon, o Baal, a Astarote, né, esses outros deuses lá vizinhos. Eles acreditavam que existiam outros deuses. E gradativamente Deus vai se revelando através dessas teofanias, dessas manifestações, ele vai se revelando como um Deus único e verdadeiro, até ele dizer pelo profeta Isaías: eu sou Deus e não há outro, né? Gradativamente, né, padre? O monoteísmo mais para frente. Exato. Né? Que forma linda de mostrar o seu poder, né? É pedagógico, né? Pedagógico. Deus vai aos poucos, ele vai se revelando. Muito Esse bem. Dagon nós já encontramos ele anteriormente, lembram? Já topamos com ele aí. Já topamos com ele na história de Sansão, que está lutando contra esses mesmos filisteus, né? E naquela ocasião, nós dizemos Dagon, e o nome quer dizer trigo. E no momento, né, o Sansão, ele tritura o trigo, né, na hora que ele afasta as colunas e vem tudo abaixo, né? E aqui está acontecendo algo semelhante. Então, essa captura da arca é semelhante à captura de Sansão, onde Deus ele vai fazer com que seja vencido, seja triturado esse trigo aí mais uma vez, o Dagon. Isso vai ser que nem o cavalo de Troia, né? Isso. Vamos trazer o inimigo para dentro de nosso povo e ali ele vai fazer acontecer a derrota de todos. Então, aqui os filisteus levam, na verdade, o Deus verdadeiro para o meio deles. E vai continuar o relato dizendo pior ainda, né? Ou melhor, mais ação de Deus ainda nesse sentido. Então, a história de Sansão, se você quiser ver, né? Juízes 16, lá para o versículo 21 e seguintes. E mais um detalhe interessante, que Azoto é o nome da cidade, não é? No hebraico, não que seja uma palavra hebraica, mas no hebraico soa muito parecido a devastação. É o que vai, então, o relato aqui nos dizer agora. Muito bem. Seguindo, versículo 6. A mão de Yahvé pesou sobre os azotitas e os afligiu com tumores em Azoto e seus territórios. Quando os habitantes de Azoto viram o que lhes aconteceu, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. Mandaram então procurar e reunir junto deles todos os príncipes dos filisteus e disseram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os príncipes disseram: a arca do Deus de Israel seja levada a Gate. E levaram a arca do Deus de Israel. Mas logo que a levaram, a mão de Israel caiu sobre a cidade e houve um grande pânico. Os homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, e lhes saíram tumores. Enviaram então a arca de Deus a Acaron, e assim que a arca de Deus ali chegou, os acaronitas gritaram, dizendo: trouxeram a arca do Deus de Israel para me fazer perecer, a mim e a meu povo. Então mandaram procurar e reunir todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel, que retorne ao seu lugar e não mais me destrua a mim e ao meu povo. De fato, um grande medo da morte se sentia em toda a cidade, tanto pesara a mão de Deus ali. Aqueles que não morriam eram afligidos com tumores e o grito de aflição da cidade subia até o céu. Esse Deus é poderoso demais, não é? Que situação mais... E aqui os filisteus sentem na pele, né, a ação de Deus, porque eles estavam ali com a intenção de profanar. A verdade é essa. A grande intenção deles era profanar a arca da aliança e mostrar a superioridade de Dagon, exatamente, que na cabeça deles havia dado a vitória sobre os judeus, sobre os hebreus, né? Então eles, com essa intenção de profanar, a intenção deles era fazer a procissão nas cidades,
nas cidades, né, chamada Pentápolis, né, 5 grandes cidades deles, a procissão para zombar, digamos assim, de Deus, né? E como diz aquele trecho bíblico, de Deus não se zomba. Então Deus, no seu desígnio, ele vai mostrando o seu poder. E aí existe uma ironia, porque essa palavra tumor pode ser traduzida por hemorroida. Inclusive, a Bíblia, a João Ferreira de Almeida, que é dos irmãos evangélicos, né, a tradução, é feita justamente, literalmente, como hemorroidas. Então, já dando um spoilerzinho do próximo bloco, né? Quando eles vão devolver, então é pedido que se faça em ouro figuras das hemorroidas ou tumores e também ratos. Por quê? Porque provavelmente os estudiosos eles entendem que houve também uma infestação de ratos. E aí juntamente com os ratos, né, a patologia aí da peste bubônica causava disenteria e uma coisa puxava a outra. E aí então eles tinham essas hemorroidas, esses tumores que depois, já dando spoiler, vai ser feita a reparação. Como hoje em dia, não é? Quando há uma profanação do Santíssimo Sacramento, uma profanação do tabernáculo, que é a nossa Arca da Aliança, nós devemos obrigatoriamente fazer uma reparação, né, pelo sacrilégio. E aí então é exigido dos filisteus, vai ser exigida, né, essa reparação para que eles se livrem que eles se livrem dessa ação punitiva de Yahvé no meio deles, que em consequência dessa profanação, desse sacrilégio com a presença de Deus. Você vê, achei belíssima essa forma do Senhor ensinar, né? Até agora, esses filisteus não haviam entendido o grande poder da Arca da Aliança, né? E aparentemente aquilo que se considerava perdido e pelo qual os judeus, os israelitas, choravam, vai ser o grande remédio que vai curar o coração dos israelitas, porque eles vão ver como Deus entrou no meio daquele povo e fez a devastação necessária para que eles entendessem e aprendessem que o Deus é poderoso onde ele estiver, né? E que a vingança pertence a Deus, né? Exatamente. Quem vai fazer toda a reparação, quem vai fazer a guerra, quem vai fazer tudo, nós vemos o protagonismo todo de Yahvé, com a sua presença na arca que estava ali sendo profanada. Então quem faz a guerra é ele. E aí depois nós vamos ver na Sagrada Escritura, né, que a vingança pertence a Deus. Não temamos a derrota, porque pela derrota o Senhor vai operar ainda mais intensamente o seu poder, né? Entramos no capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, e eu quero ler um trechozinho aqui que nós podemos, conforme for, a gente pode ler até o versículo 12. A arca de Yahvé esteve 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhes perguntaram: que devemos fazer com a arca de Yahvé? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se quereis devolver a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma reparação. Então sereis curado e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual deve ser a reparação que lhe pagaremos? Responderam-lhes: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque foi a mesma praga para vós e vossos príncipes. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastaram a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie sua mão em cima de vós, de vossos deuses e da vossa terra. Porque endureceríeis o vosso coração, como o fizeram os egípcios e Faraó? Porventura, depois de Deus ter caçoado deles, não os deixaram partir? Agora, pois, tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com crias, sobre as quais não tem ainda sido posta canga. Atrelai as vacas ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Yahvé e colocai-a no carro.
quanto aos objetos de ouro que lhes trouxestes como reparação, colocá-la-eis num cofre ao lado da arca. Vós a enviareis e ela partirá. Depois observareis, se ela sobe para Bet-Sames, tomando o caminho de seu território, então foi ele quem nos causou este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e o que aconteceu foi acidental. Assim fizeram. Tomaram 2 vacas com cria e as atrelaram ao carro, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca de Yahvé no carro e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sames e mantiveram-se mugindo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus as seguiram até o território de Bet-Sames. Que reparação interessante, né? Ao grande mal que foi feito, um grande mal tem que ser reparado. Agora, ninguém tinha coragem de levar pessoalmente. Botaram as vaquinhas com seus filhotinhos e suas devidas reparações em ouro para reparar o mal que fizeram. Foi suficiente? É muito interessante como que Deus ele revela o seu poder assim na história, né, da salvação e também na história da igreja. Ele se manifesta através dos seres irracionais. Né? Por exemplo, em Isaías nós encontramos um versículo que diz: o boi e o burro escutam a voz do seu dono, mas Israel, meu povo, não escuta a minha voz. Né? Antes nós temos também lá o exemplo da mula de Balaão, né? Que vai, o povo não escuta a voz de Deus, né? Mas aí Deus fala através de um ser irracional. Na tradição da igreja nós temos Santo Antônio 2 vezes. Uma, ele pregando para os peixes, e os peixes o ouvem, depois, já que o povo não queria ouvir a pregação. E depois, tem aquele episódio... O jumento que se ajoelha diante exato, do com fome, ficou lá 2, 3 dias sem comer, aí entre uma deliciosa alfafa e a Sagrada Eucaristia, ele antes se ajoelha diante da Sagrada Eucaristia. Isso. Aqui, né, as vacas, elas estavam com cria e as fêmeas, elas defendem suas crias, não se separam. Né? Quem mexe aí com a lida sabe como que é difícil apartar um bezerro. Então é apartado, a vaca, ao invés de voltar para o seu bezerro, elas vão seguir o caminho de Bet-Sames, né? Que significa Casa do Sol. Olha que coisa bonita, né, padre? Casa do Sol, né? E aí a gente vê no Novo Testamento que Jesus é o sol da justiça, né, que desponta para nós. Então ela segue o caminho de Deus, ela é guiada por Deus até essa localidade, Bet-Sames, que significa Casa do Sol, onde daí elas serão oferecidas a Deus como holocausto, né? Então é muito bonita essa manifestação. Podemos dizer que é uma teofania, porque Deus manifesta aí o seu poder nessas vacas que deixam tudo para trás, né? Isso vale também para nós. Ser irracional deixa tudo para seguir até a Casa do Sol. E nós temos essa dificuldade, né, de renunciarmos a nós mesmos, deixarmos as coisas para trás e seguirmos a Jesus, que é o sol da justiça. Uma bonita prefiguração. Linda, linda. Mais alguma coisa? Interessante o detalhe que coloca, né, que as vacas foram, né, mugindo. Assim como certamente os bezerros estavam mugindo lá do outro lado também, né? Delas. Um chamando o outro, dizendo que elas não estavam indo contra a vontade, vamos dizer assim, né? Por elas voltariam atrás, né, como era previsto pelos adivinhos, para saber se era Deus mesmo que estava conduzindo os fatos ou não, né? Então elas iam no sentido, então, de voltar a arca, né, para o território dos hebreus, mas iam contra a vontade, né? Então aí está a demonstração que queriam. Se elas voltarem para os bezerros, não foi Javé, não foi o Deus deles que fez isso, né? Agora, se elas forem lá para o outro lado, foi o Deus. Então é a comprovação que estavam querendo. Comprovação do grande poder. Então, que nós possamos tirar desse estudo de hoje
a grande reverência, o grande amor, a grande doação que nós deveremos ter a esse Deus Altíssimo, que não está mais na Arca da Aliança, mas como bem lembrou o Padre Carlos antes, está no nosso sacrário, vivo, poderoso, aguardando todos nós para que através de seu corpo, de seu sangue na Eucaristia, possa nos alimentar e nos fortalecer nessas caminhadas e nos fazer superar as dificuldades da vida. Agradeço a presença de nossos mestres, que foi belíssimo esse estudo de hoje. Agradeço a você. Continue, porque Samuel tem muita coisa ainda para nos mostrar. Vem muita coisa boa. Não negue a você mesmo um conhecimento maior ainda da Palavra de Deus. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada e até nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada.